Olá, pessoal, tudo bem? O professor Tiago está por aqui para falarmos a respeito dos negócios jurídicos. O nosso tema central do semestre é negócio jurídico. Nós começamos a tratativa do artigo 104 do Código Civil e eu explicava a vocês que o artigo 104 ele é um dos mais importantes que nós temos no Código e que também ele busca amparo em outros artigos do Código. O exemplo é que quando ele fala em agente capaz, ele volta lá no artigo 3º, volta no artigo 4º e no artigo 5º, para se socorrer das questões de capacidade plena ou relativa incapacidade ou absoluta incapacidade. A partir disso, então, o artigo 104 do Código, ele também vai buscar respaldo em artigos subsequentes, que adiante deles estão ali nos artigos 105, 106, 107, 108 até o 114. O objetivo do professor é falar sobre a vontade livre. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela inteira para que vocês vejam aqui ao lado. Muito bem. Está aí reproduzida a tela inteira. O professor puxa também o material que vocês já observam. Vamos tirar isso daqui e vamos apresentar. Dando continuidade ao nosso programa de estudo, ao nosso conteúdo programático, vocês estão diante do artigo 104 do Código Civil, e vocês, ao lerem novamente o artigo 104, vocês não encontram ali a disposição a respeito da vontade livre. Vocês não encontram ali um quarto inciso falando que a vontade é livre. Não é ruim repetir que a vontade ela deve ser livre e ela está embutida no artigo 104, quando ele fala de um agente capaz. Aquele agente que, para o legislador, tem maturidade mental suficiente para manifestar uma vontade livre. Então, o que o legislador está a dizer ao fim e ao cabo? Que todos aqueles que a legislação considera ou absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, todos esses cidadãos, eles não conseguem discernir corretamente, não conseguem discernir minimamente, e que por isso eles não manifestam vontade de forma livre. É, portanto, a regulamentação do agente capaz e a regulamentação lá dos artigos 3º e 4º do Código Civil é, portanto, uma regulamentação protetiva. Protetiva de quem, professor? Protetiva daqueles que são ou absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Especialmente uma proteção a essas pessoas. É assim que a gente vê. Também a vontade livre, ela está vinculada ao objeto. Quando a gente olha para o objeto, se a gente não compreender bem o que é o objeto, se a gente não compreender bem o bem que está negociando, nós provavelmente vamos manifestar vontade de forma errada. Ah, eu pensei que era uma coisa e quando chegou eu fui instalar, fui mexer, fui ver e não era. É outra coisa completamente diferente. Me enganei. Olhem que o engano quanto ao objeto, ele representa nada mais e nada menos do que uma vontade não livre. Se eu queria uma coisa e quando eu observei o objeto e utilizei era outra, eu manifestei a vontade equivocadamente. Ou seja, não há uma liberdade extrema naquela situação. Já que eu falei um pouco de objeto para vocês, eu preciso lembrá-los que o objeto deve ser lícito e possível, e que no falar do objeto
possível, eu deva enfatizar, porque acho que não falei a vocês, deva enfatizar a situação das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. É possível, pessoal, que uma determinada pessoa disponha de seu patrimônio, provavelmente por um negócio gratuito, como é a doação, disponha de seu patrimônio, ou faça testamento, também disponha de seu patrimônio para depois da morte, e que nesses atos gratuitos, como é a doação, e no ato de testamento, eles possam colocar as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. A observação que faço e que está regulamentada lá no testamento é que quando se colocar a cláusula de inalienabilidade, inalienável, significará que o doador ou o testador, eles estarão também colocando incomunicabilidade e impenhorabilidade. Ainda que não escritas, basta só escrever: apõe-se a esse negócio a cláusula de inalienabilidade. A inalienabilidade, ela representa as outras duas cláusulas juntas. Falo especialmente da inalienabilidade, mas vocês sabem que incomunicabilidade é não comunicar com outro cônjuge, e impenhorabilidade é não poder ser penhorado o bem por ordem judicial. Pois bem, falando de inalienabilidade, vocês vão concordar comigo, vocês são obrigados a concordar comigo, que o objeto doado ou o objeto recebido por testamento está, sim, no patrimônio do donatário, na doação, ou no patrimônio do herdeiro testamentário ou no testamento. Está ou não está? Sim, professor. O doador doa, aceita, tendo o donatário aceito a doação, está no patrimônio do donatário. No testamento, morto o testador, o patrimônio que ele expressou no testamento vai, sim, passar para a propriedade do herdeiro testamentário. Então, está bem. Se vocês compreenderam isso, que o donatário e que o herdeiro, eles recebem o patrimônio e se transformam em proprietários, vocês estarão também pensando que estes objetos passam a ser objetos possíveis para o donatário e para o herdeiro testamentário. Em tese, sim. Se o testamento ou a doação não aporem cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, os que recebem o patrimônio, donatário e herdeiro, eles vão sim ter liberdade plena para negociar os objetos que receberam. Vão ter liberdade plena porque os bens estarão no comércio, estarão livres e desembaraçados para serem comercializados. Todavia, porém, entretanto, como queiram, usem a expressão que quiserem, se o doador ou se o testador colocar cláusula de inalienabilidade no negócio, ou seja, dou o apartamento com cláusula de inalienabilidade, deixo em testamento, deixo como herança para o filho tal uma fração de terras com cláusula de inalienabilidade. Se, entretanto, o doador ou o testador impuserem cláusula de inalienabilidade, isso terá um significado, que o bem está fora do comércio, embora pertença à pessoa que é titular, sim, do direito de propriedade. Pertence ao donatário, pertence ao herdeiro que recebeu por testamento. Pertence, mas está fora do comércio.
E aí a observação que faltou na aula de vocês me parece que foi essa, ó. Se nós tivermos bem, e eu disse assim, a compreensão é de que o objeto possível é o objeto que está no meu patrimônio, eu só preciso complementar isso dizendo, e não basta só estar no meu patrimônio, mas também não ter cláusula de inalienabilidade. Porque se eu receber patrimônio de um ancestral por herança ou por doação, eu poderei receber esse patrimônio livre, sem cláusula, estando no comércio, esse bem, ou, de outro lado, eu poderei receber esse bem do doador ou do testador, poderei receber esse bem com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Poderei receber. Então, a atenção que a gente tem que ter aqui, quando for bem imóvel, e geralmente é bem imóvel que recebe cláusula, mas pode ser bem móvel, sim. Geralmente é bem imóvel. Quando a gente pega a matrícula do imóvel no registro de imóveis, a gente não só olha o titular do domínio, o último que comprou e registrou a sua escritura pública de compra e venda ou de doação, o último que recebeu por doação, a gente não só verifica quem é o atual proprietário do bem, mas também é obrigado a verificar se esse não está com a cláusula de inalienabilidade. Porque se estiver com cláusula de inalienabilidade, será um objeto impossível de negociar. Faltou esse esclarecimento, o professor fecha aqui para dizer, também pode ser objeto impossível um determinado patrimônio que a pessoa recebe com a cláusula de inalienabilidade. Não esqueçam isso, porque se eu cobrar em prova, vocês com certeza não vão errar. Já que eu falei em prova, vocês podem ter a técnica de estudo para provas objetivas, lendo a lei. Uma boa legislação, uma atualizada legislação, é o primeiro ponto para a gente dominar o que vai cair na prova objetiva. A imensa maioria das questões vai cobrar objetivamente o texto de lei, a lei seca. Embora as bancas examinadoras já estejam cobrando um pouquinho de doutrina ou um pouquinho de jurisprudência de um determinado tribunal, o STJ, que tenha sedimentado, que tenha firmado um entendimento. Bem, o segundo ponto para os concurseiros é no sentido de baixarem, terem em mãos de forma impressa o edital do concurso, porque lá ao final do edital do concurso estará algo chamado de conteúdo programático. De forma muito inteligente, a gente não vai estudar todo o Código Civil para o concurso. A gente vai estudar os artigos do Código Civil que estão previstos no conteúdo programático para estudo. Professor, então eu posso abrir o edital do concurso e ver lá que na parte de direito civil cai apenas a parte geral, que é o civil 1 e o civil 2 que o senhor está lecionando, e que toda a parte especial, aquele determinado concurso não cobra? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês, que o estudo precisa ser inteligente. Quando cai a matéria de direito civil, vejam no conteúdo programático quais as frações, quais os artigos do código que aquela banca examinadora está cobrando. Não é incomum, ou seja, é comum que as bancas cobrem partes da legislação, não cobrem toda a Constituição, cobrem artigos principais, não cobrem todo o Código Civil, cobrem só a parte geral. Então, a dica para concurseiros é ter uma boa e atualizada legislação, uma lei seca junto consigo, e ter o edital do concurso que vão fazer em mãos, especialmente naquela parte que fala do conteúdo programático. Por que o professor falou isso a vocês? Porque em questões de concurso,
as bancas que fazem provas objetivas, elas vão reproduzir o teor do artigo 104 do Código Civil, sem grandes explicações, sem grandes pormenores. Se o termo vontade livre estiver junto, é porque a banca está querendo de vocês, não que vocês marquem errado por um pega-ratão, ela está querendo ver de vocês se vocês doutrinariamente entendem que a vontade livre está embutida ali. Mas não é o comum que as bancas coloquem o termo vontade livre na afirmação. O comum é que elas reproduzam integralmente o texto do artigo 104 como ele é. E o que elas vão fazer é ou deixar o artigo como ele é e dar a expressão, a afirmação como verdadeira, ou lá no objeto eles vão colocar assim: objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável, ou indeterminado. Eles vão trocar uma palavrinha para ver se pegam o leitor, o concurseiro, despercebido. Nas provas objetivas, vocês não terão grande complicação, porque o artigo 104 ele é cobrado, mas ele é cobrado na sua literalidade. É muito difícil a gente ver a banca escrever vontade livre, mas vocês sabem que a vontade deve ser manifestada por quem negocia, e vocês sabem que essa vontade, ela sim, é uma vontade livre. Se o legislador deixa subentendida a vontade livre aqui no agente capaz e aqui no objeto lícito, possível, determinado ou determinável, ele também toma uma atitude que merece aplauso, que é falar nos artigos 110 ao 114 sobre essa sistemática de manifestação de vontade, de silêncio como não forma de manifestação de vontade, da boa-fé objetiva, da forma de interpretação conforme a vontade das partes, da forma de interpretação restritiva que deve se fazer nos negócios benéficos e na renúncia. Os artigos 110 a 114, eles são uma demonstração de que o legislador do Código Civil de 2002 pensou sim, e pensou bem na questão vontade livremente manifestada. Feita essa indagação inicial, o professor deixa para falar na aula de amanhã a respeito da vontade, da forma prescrita ou não defesa em lei. Não defesa significa não proibida, mas nós vamos ver esse ponto do inciso 3º, do inciso 3, na aula de amanhã. Hoje eu retomo com vocês a questão da vontade livre. Já passamos pelo agente capaz, já passamos pelo objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e aqui eu só enfatizo a vocês um exemplo ainda em retomada de raciocínio jurídico, porque vocês têm que entrar na aula e retomar o raciocínio jurídico, senão a gente se distrai e não acompanha. Então, aqui, pessoal, ó, o exemplo que eu trago para vocês quanto à licitude do objeto, vocês já sabem. Tudo que está lá no direito penal não é bem que possa ser negociado licitamente aqui no mundo do direito civil. Quanto ao objeto possível, é o objeto que está no nosso patrimônio, essencialmente no nosso patrimônio, mas que não esteja gravado com cláusula de inalienabilidade. Não esqueçam disso. Gravar um bem com cláusula de inalienabilidade significará retirá-lo do comércio. Então, o proprietário tem o direito de propriedade, usa e goza como quiser daquele bem, entretanto, não pode dispor em vida. Há, sim, a possibilidade de discussão das cláusulas e da justiça da imposição dessas cláusulas. Se era justo ou se era injusto que o doador ou que o testador tivesse colocado as cláusulas ali. Podemos discutir, podemos levar a questão a um juiz de direito, a uma juíza de direito competente,
para que judicialmente se faça a análise do caso, vendo se confirma a cláusula ou se admite a retirada, a exclusão da cláusula de inalienabilidade e também a de incomunicabilidade e impenhorabilidade. É possível discutir judicialmente. Se nós não discutirmos judicialmente aquela cláusula imposta pelo ancestral que doou ou pelo ancestral que deixou em testamento, aquela cláusula vai ficar conosco durante a vida toda. Durante a vida toda. Quando a gente morre, deixa herança, deixa os bens como herança, e aí a próxima geração que recebe esses bens como herança já recebe sem a cláusula. Professor, não pode, então, o senhor tem certeza que não pode uma cláusula ser gravada para mais de uma geração? Um avô gravar para seu filho e seu neto? Não pode, pessoal. Inclusive, agora, na pesquisa de jurisprudência, a gente acha julgados anulando disposições testamentárias que tenham dito, olha, o avô dispõe por testamento e diz, olha, fica com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade para o meu filho e também para o meu neto, filho do meu filho. E aí o tribunal diz, olha, não é possível. Se grava com cláusula para uma geração futura. E ainda se for bem da legítima, a parte que toca realmente ao herdeiro por força de lei, é chamada de legítima. Se for cláusula imposta sobre a legítima, aquela fatia que é de direito do herdeiro, tem que justificar o porquê está colocando a cláusula restritiva ali. O exemplo que eu fecho aqui é justamente sobre isso. Em uma sociedade anônima, o pai doa ao filho 5.000 ações naquela sociedade anônima. E doa pensando que o filho tem indícios de prodigalidade, de não conseguir administrar bem o seu patrimônio, doa essas ações e coloca a cláusula de inalienabilidade, tirando do comércio, tirando do poder do filho a possibilidade de negociar essas 5.000 ações. Mas ele pensa assim como pai, não, eu não vou retirar isso dele durante a vida inteira. Ele ainda não é plenamente capaz, eu vou dar esse patrimônio para ele, vou deixá-lo com cláusula de inalienabilidade até ele completar 30 anos. Então, vejam, o pai doa, mas ao mesmo tempo que doa, impõe cláusula de inalienabilidade com um limite etário, até 30 anos. Pergunto a vocês, se o titular das ações que aceitou a doação por óbvio, aos 25 anos, procura a sociedade empresária e consegue negócio para vender, para alienar essas ações. Aos 25 anos, esse objeto é possível para ele? Vejam, ele é titular da propriedade. Mas o objeto aos 25 anos não é possível. Não é possível. Ele terá que aguardar o aniversário de 30 anos, quando então a cláusula de inalienabilidade, ela cai por conta própria. Ela se auto-exclui, ela se auto-revoga naquele negócio jurídico. Pois bem, mas ele aos 25 anos vai na empresa e a empresa, por ser uma empresa familiar, propõe a ele que compra todas as 5.000 ações ou não compra nenhuma. E diz, eu pago R$100 por cada ação, então vou te alcançar R$500.000. Enfim, o negócio ele se efetiva antes de o vendedor, de o alienante, completar seus 30 anos. E durante a vigência da cláusula de inalienabilidade.
Se nós formos espremer estreitamente, não há como dizer que esse negócio jurídico é válido, porque o objeto aos 25 anos, ele é um objeto impossível. Professor, mas e o artigo 106 que está ali do lado, que fala da impossibilidade inicial do objeto e que a empresa visualiza que 5 anos depois o promitente vendedor ele vai sim ter completado 30 anos e poderá assinar o contrato e ali o objeto estará sendo possível de negociar. O ideal era esperar completar 30 anos. Como o promitente vendedor, o titular das 5.000 ações, quis vender antes, precisou vender antes, contou com a artimanha da sociedade empresária, que pagou o preço das ações quando o titular tinha 25 anos, mas esperou o alienante completar 30 anos para então efetivarem a negociação por escrito e efetivamente incorporarem aquelas 5.000 ações ao capital da companhia. Então, vejam, há uma linha tênue quanto a essa possibilidade do objeto, impossibilidade do objeto. Ele pode ser impossível hoje para mim, mas logo ali na frente ele poderá ser possível. Se as partes se ajustarem e concordarem com esse logo ali na frente, a gente torna possível o objeto, é muito provável que não tenha causa justa para anular esse negócio jurídico. Muito pelo contrário, o legislador, quando escreve o artigo 106, ele pensa na conservação dos contratos, ele pensa na manutenção dos pactos. Então, comparando e finalizando o exemplo, se houvesse discussão em torno do objeto impossível, porque o titular das ações alienou elas aos 25 anos, quando não podia, provavelmente o juiz, quando for julgar o caso, já vai ter visualizado que o titular das ações está a completar 30 anos ou prestes a completar 30 anos. E que, então, o artigo 106, ele pode e deve, sim, ser usado para salvar aquele negócio jurídico. Agora, seria diferente se a cláusula de inalienabilidade não tivesse prazo para acabar aos 30 anos. Se essa cláusula de inalienabilidade perdurasse durante toda a vida do donatário que recebeu as ações, ele não teria como negociar essas ações, a menos que ele procurasse um de vocês como advogado ou como advogada, e que vocês, tomando ciência do fato, dissessem, olha, é possível discutir judicialmente a exclusão das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Se nós tivermos uma boa razão jurídica, uma boa razão fática para tanto, nós podemos sim pedir a um juiz que exclua essas cláusulas do contrato de doação. Também o que é possível fazer, e aí é um caminho mais fácil, é transferir a cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, transferir essas cláusulas para um outro bem a fim de liberar as ações. Também é algo viável, pessoal, juridicamente. Então, vocês que estão começando o mundo jurídico, arquitetar raciocínios jurídicos, vocês começam a perceber, o objeto tem que ser possível estando no meu patrimônio, mas ele é impossível se estiver clausulado com inalienabilidade. A cláusula de inalienabilidade, ela pode ser vitalícia, durante toda a vida de quem tem aquele bem.
mas ela admite discussão em torno da sua justa imposição e permite que um juiz exclua essa cláusula do contrato de doação. Se não for possível excluir, é possível transferir ela para um outro bem, a fim de liberar aquele que se quer vender, aquele que estava clausulado e que se deseja vender. É possível trocar, então, as cláusulas de uma casa para uma outra casa, e então vender aquela casa que estava clausulada e cujas cláusulas foram transferidas para outra matrícula. Vejam que o juiz vai sempre ser acionado quando nós tivermos que discutir ou a exclusão das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, ou quando nós formos pedir a permuta, a troca das cláusulas entre duas matrículas, entre dois bens, certo? Dito isso, lembrem que o artigo 106, ele tem o propósito de tentar salvar o negócio jurídico, quando logo ali na frente o objeto se tornará possível para quem o negociou. Também é o objetivo do legislador, quando usa a palavra objeto determinável, flexibilizar e salvar o negócio jurídico, quando ele descreva o bem apenas por espécie e quantidade, deixando sim de forma válida, de forma correta, deixando sim para fazer a escolha da qualidade em um momento posterior. Já entrando na questão da vontade livre, que vocês tanto sabem que não está escrita no artigo 104, mas está lá subentendida. Nós já falamos na aula passada a respeito do artigo 110. O mapa mental do artigo 110 é reserva mental. Dentro de um círculo, a gente escreve a palavra reserva mental. E aí começa a puxar os balõezinhos para o lado para explicar o que seja a reserva mental e qual a importância da reserva mental quando a gente pensa em manifestação de vontade livre. Eu estou pensando em manifestação de vontade livre. Logo, o raciocínio é que a reserva mental, aquilo que o negociante pensa, mas não se expressa, a reserva mental não tem valor jurídico. Ficar quieto, guardar para si uma intenção, não representa manifestar vontade. Estamos também aqui iniciando a tratativa a respeito do silêncio. O silêncio para a prática de atos da vida civil, ele é muito pouco utilizado. Nós já vamos ver o artigo 111 e o professor falará a vocês sobre essa ideia do silêncio. Aqui, por enquanto, o professor repete aquela situação de o proponente ir à rádio e prometer, fazer promessa de recompensa de R$500 se acharem o cãozinho que ele perdeu e devolverem. Quando nós falamos em propor publicamente na rádio, isso perpassa a ideia de expressão. Quem vai à rádio se expressa, deixa claramente a proposta no ar, deixa claramente a proposta em vigor. Se ao voltar para casa a pessoa volta pensando, mas eu ofereci R$500, eu nem tenho 500 para pagar e acho 500 muito caro pela devolução do animalzinho. Eu não gostaria de pagar. Não gostaria de pagar esse valor. Se ele fica com essa informação meramente na sua consciência e não volta à rádio se expressar novamente, ele não consegue impor a ninguém essa reserva mental. Eu não vou pagar. Se ele não pagar, ele estará descumprindo uma obrigação, estará transformando aquele que devolveu o cãozinho em credor de R$500 e poderá, sim, ser provocado judicialmente
a pagar o que prometeu. Vejam que as promessas, elas vinculam, elas obrigam, e o não pagamento de uma promessa de recompensa, sim, dá ao cumpridor da proposta, dá àquele que devolve o bem perdido o direito de receber a recompensa. Estamos diante de uma proposição séria, portanto, regulamentada em lei, portanto. Promessa de recompensa é regulamentada em lei e obriga. Bom, professor, mas se eu fiz a promessa de recompensa, eu posso revogá-la. Eu posso dizer que eu não tenho mais a intenção de pagar a recompensa. Sim, pode. Vá na rádio de novo. Volte na rádio e pela mesma forma que fizeste a promessa de recompensa, diga, olha, não vou mais pagar a promessa de recompensa. Não vou mais pagar a recompensa por quem achar o meu bichinho. Se acharem, eu conto com a solidariedade de vocês para que me devolvam gratuitamente. Reserva mental, pessoal. Guardar na consciência, eu não quero pagar, não retira a obrigação do pagamento da promessa de recompensa. Então, a OAB trabalhou isso. Se o candidato a advogado tinha consciência, noção do que era reserva mental. E aí a questão dizia que o proponente, o que propôs a recompensa, volta para casa e fala para o vizinho, eu não quero pagar a recompensa. Então, ele só revogou ao fim e ao cabo, ele só revogou a promessa de recompensa em relação ao vizinho. Em relação a todo o resto da cidade, qualquer um que achasse o cachorrinho devolveria e conseguiria exigir a recompensa. A revogação tem que se dar pelo mesmo modo expressivo que se deu a oferta. Se deu a oferta, se fez a oferta da promessa de recompensa na rádio, volta na rádio e desfaz a promessa. Eu prometi, mas não vou mais pagar. É isso que se tem que fazer. Como ele avisou apenas o vizinho, só para o vizinho, apenas para o vizinho. Não era mais reserva mental o não querer pagar a recompensa. Para o vizinho, havia se expressado verbalmente que não haveria recompensa. E o vizinho devolve, e a resposta da OAB é que para o vizinho, havia justa revogação. Havia justa revogação dessa promessa de recompensa e que o vizinho não teria direito à recompensa ofertada. Para todos os demais, se tivessem devolvido o cãozinho, para todos os demais, ele teria que pagar os R$500 de promessa de recompensa. Agora sim, efetivamente, um artigo novo na nossa aula de hoje, que vai falar sobre o silêncio. Então, o mapa mental aqui continua o círculo com agora a escrita no meio, palavra silêncio. O silêncio, e aí o círculo vocês vão puxar os balõezinhos para falar do silêncio. O legislador, ele poderia não ter colocado esse artigo propriamente para falar do silêncio. Ou ele poderia ter escrito aqui ao lado, no artigo 111, que o silêncio importa anuência, ponto. Ou que o silêncio não importa anuência, ponto. Ele poderia ter feito qualquer das coisas. Mas ele preferiu explicar quando o silêncio importa anuência. E eu posso passar a régua e dizer a vocês, em direito civil, é muito difícil que o silêncio seja utilizado como manifestação de vontade. Em direito civil, nós precisamos de manifestação de vontade expressa. Professor, como é que é a manifestação de vontade expressa? Eu já entendi que a reserva mental é aquilo que a gente guarda na cabeça e não revela. Manifestar-se expressamente é ou manifestar-se por escrito, os contratos, as escrituras públicas, ou manifestar-se verbalmente,
meramente a verbalização da opinião já é manifestação de vontade. Mas vejam que nós estamos falando de reserva mental e estamos falando, por óbvio, de silêncio. E gravem o exemplo que eu já disse a vocês. Ficar em silêncio na frente do juiz de paz. Quando o juiz de paz pergunta, aceita a noiva como sua legítima esposa? Ou ficar em silêncio quando o juiz de paz pergunta à noiva, aceita o fulano como seu legítimo esposo? Ficar em silêncio significará não fazer o casamento. Porque o juiz de paz está à espera de uma manifestação de vontade expressa, ainda que verbal, mas expressa. Sim, em alto e bom tom, de preferência. Porque se a pessoa falar meio envergonhada para dentro, é capaz o juiz de paz não entender. Aceita a fulana como sua legítima esposa? Sim, excelência. Sim, juiz de paz. Juiz de paz não é excelência, né? O professor está só brincando com vocês. Mas ele está a esperar como juiz de paz. Ele não é magistrado, ele é nomeado ali na serventia de registro civil das pessoas naturais. O juiz de paz tem uma nomeação para fazer o casamento. Não vai ser um juiz de direito concursado. Não confundam isso. Pode alguém estar confundindo aqui no início. Será que o juiz de paz é o juiz de direito? Não, não é. O juiz de paz não é o juiz de direito. Geralmente é uma pessoa proba, uma pessoa leal, uma pessoa correta na sociedade, que o oficial de registro civil das pessoas naturais designa, delega a função de juiz de paz. Então, o professor só brincou, o juiz de paz não é excelência. Mas o juiz de paz, que não é juiz de direito, não é concursado para esse fim, o juiz de paz, que é a pessoa competente para celebrar o casamento, o juiz de paz vai estar a aguardar a resposta para a pergunta. Ficar em silêncio quando o juiz de paz pergunta, aceita? Ficar em silêncio é não realização de casamento. O juiz de paz quer ouvir o sim. O sim em alto e bom som. Em alto e bom tom, como queiram. Se eu ficar em silêncio, significará a não realização do ato do casamento, porque não houve manifestação de vontade expressa. Pois bem, falando de silêncio, como é que o legislador regulamentou isso? Ele já vinha falando de reserva mental no artigo 110. Reserva mental é silêncio também. É aquilo que a gente pensa e não manifestou. É silêncio também. Mas como é que o legislador no 111 fala propriamente quanto ao silêncio? E depois eu explico de novo e a gente já vai adiante. O silêncio importa a anuência. Sempre? Não. Vírgula. Quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. E não for necessária declaração de vontade expressa. Ocorre que, senhores, em direito civil, onde o legislador regulamentou mais de 2.000 artigos no Código Civil, tem o Código do Consumidor, tem a Lei de Locações, tem estatuto para isso, estatuto para aquilo, um monte de artigo regulamentando, mas ocorre que o legislador sempre fala de manifestação de vontade expressa. É uma necessidade a expressão, é uma necessidade verbalizar o negócio que se está praticando, ou por vezes é uma necessidade escrever essa manifestação de vontade.
O silêncio é muito, mas muito pouco usado aqui em direito civil. Aquela frase popular, quem cala consente, é só lá no populismo. Aqui, para quem estuda na graduação em direito, as regras de direito civil e dos ramos afins ao direito civil, os ramos privados, de direito privado, que interessam ao público privado, não interessam as questões públicas e das pessoas jurídicas de direito público interno. Essas questões de direito privado, para quem as estuda religiosamente na graduação em direito, elas vão exigir manifestação expressa. E aí aquele ditado que é popular, aqui para os graduados e para os graduandos em direito civil, eles se invertem. Quem cala não consente. Quem cala não consente, professor. Exemplo, cerimônia de casamento na frente do juiz de paz. Ficar calado é não consentir. Ficar calado é não realizar o casamento. É isso que vocês têm que gravar. Então, ali no mapa mental é silêncio. Ficar em silêncio é uma exceção para valorizar como manifestação de vontade em direito civil. É uma exceção. O silêncio importa nuência, vírgula. Não esqueçam que há essa vírgula e que o legislador explica. Quando as circunstâncias ou os usos autorizarem, fala ali de costume, impõe a ideia de que em uma determinada região possa-se ter um determinado costume a respeito do silêncio, envolvendo o silêncio como manifestação de vontade. E também é mais importante, diz, não for necessária declaração de vontade expressa. Só que, lamento informá-los, que em direito civil, a imensa maioria dos atos da vida civil vão exigir manifestação de vontade expressa. Então, o silêncio, como valor jurídico, vai ter pouca importância aqui na nossa disciplina. Pouca, muito pouca. Quase nada. Professor, e na doação, quem aceita a doação é o donatário, ele precisa escrever ou ele precisa gritar para o doador, aceita a doação! É o exemplo que eu vou usar para vocês e nós fechamos o artigo 111. O donatário que recebe bem doado, por força de lei, ele tem que se manifestar sobre a aceitação da doação. Todavia, o artigo que regulamenta essa hipótese vai exigir, vai determinar, vai compreender que se o donatário, aquele que recebe o bem doado, o recebe e fica em silêncio, isso terá que ser interpretado como aceitação da doação. Na doação, senhoras e senhores, a aceitação pode ser silenciosa, bastando o ato ou o gesto de guardar consigo o bem que recebeu em doação. Porque se eu não aceito uma doação, é por óbvio que eu vou devolver aquilo que me foi doado. Eu vou devolver o que me foi doado. Se eu, de outro modo, recebo o bem doado e o guardo comigo, em silêncio, nenhum obrigado, eu digo. Se eu ficar em silêncio, isso é interpretado como aceitação. Na linguagem do 111, aqui ao lado,
silêncio importa anuência. Nessa situação e nesse exemplo excepcional. Regra geral, o silêncio não tem muita relevância jurídica em direito civil. Nós precisamos, pelas formalidades que o legislador exige, nós precisamos nos expressar. Ou verbalmente, ou às vezes a exigência é tão grande que o legislador diz, olha, te expressa por escrito. E mais, esse escrito pode ser público ou pode ser particular. Às vezes, o legislador vai dizer que te expressa por escrito na presença de um tabelião e faça uma escritura pública. Vocês acham que o direito civil não é formalista? O sistema aberto, cláusula geral da boa-fé, não é formalista? É formalista, sim. As regras se aplicam por subsunção, sim. Tem o fato que eu quero construir e a regra se aplica para trazer valor jurídico ao ato lícito que eu quero praticar. Mas paira sobre todo esse conjunto de aplicação legal o valor da cláusula geral, que pode ser o valor da boa-fé objetiva, que pode ser o da função social do contrato, que o contrato tem uma função social, pode ser a função social da propriedade, que a propriedade que a gente exerce, ela tem uma função social. Eu não posso descartar meu lixo na água ou meu esgoto na água, porque essa água vai abaixo para as próximas propriedades, que também vão utilizar essa água. Então, há uma série de restrições ambientais vinculadas ao uso do direito de propriedade. Eu posso ser proprietário, mas não com aquela visão colonialista. Quando nós, os europeus, chegamos aqui, só tinham indígenas. E que o assunto, o tratamento foi, ó, explorem esse Brasilzão, vão ao interior, peguem frações de terra e desmatem como quiserem. Queimem tudo. Hoje não. Hoje essa visão não é mais colonialista. Hoje essa visão é de proteção do meio ambiente. É de uso racional da propriedade, embora alguns esqueçam. Então, as cláusulas gerais, elas transitam em torno da aplicação da legislação civil. Pode ser a cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser a cláusula geral da função social do contrato, pode ser a cláusula geral da função social da propriedade. Vários valores foram trazidos pelo legislador do Código de 2002. Se aplica por subsunção e então a regra civil, na sua maioria, a regra civil vai exigir manifestação de vontade expressa. Vai dar pouca importância ao silêncio. Pouquíssima importância. Muitos poucos casos vocês vão ver, olha, o silêncio pode ser interpretado como anuência de doação, como aceitação de doação. Pouquíssimos casos. Um outro caso que pode vir para o mundo negocial contratual é as notificações que a gente expede. Notifica extrajudicialmente ou até judicialmente, notifica o outro negociante dizendo assim, olha, vou interpretar a sua não manifestação como recusa da proposta. No mundo das propostas, envia por notificação, envelopa a proposta da compra de um determinado terreno e envia a proposta. Pode ser até por WhatsApp, envia a proposta. E ali pode dizer assim, vou interpretar a sua não manifestação como recusa da oferta. Possível? Como recusa da oferta. Fiz a oferta, o que quer vender nem me respondeu. Significado da ópera, se não me respondeu, não quer o negócio. Então, nós podemos, assim, elencar muitos
excepcionalmente, algumas hipóteses em que o silêncio pode ter algum valor jurídico. Numa notificação que a gente envia e diz, olha, se não me responder a notificação, vou interpretar como recusa. Ou na doação, recebe o bem doado, guarda consigo e fica em silêncio. Interpretação que o código permite dar, que o silêncio representará nessa hipótese a aceitação do bem doado, porque se ele não aceitasse, ele teria que prontamente, não aceito, devolvo. Alguém que fica com o bem e guarda consigo é porque aceitou a doação. Quanto à questão da vontade livre, no artigo 111, o mapa mental é silêncio. E vocês podem fazer, sim, é pertinente, sim, fazer um link com o outro círculo do artigo 110 que fala da reserva mental. Falar de reserva mental e de silêncio como anuência, nós estamos no mesmo caminho, andando no mesmo terreno. Reserva mental é não expressão. Reserva mental é ficar em silêncio, embora tenha pensado alguma coisa a respeito do negócio. Não tem valor jurídico. E o silêncio aqui do artigo 111, ele tem pouquíssimo valor jurídico. Em algumas situações, quando a lei propriamente vai indicar, olha, na doação pode aceitar o bem doado ficando em silêncio, desde que o guarde consigo. O pegue e o guarde consigo. Tá bem? O artigo 111, nós estamos fechando ele ao falar de silêncio, e a regra em direito civil é que quem cala não consente. Essa regra está escrita lá na doutrina do professor Flávio Tartucci. Quando vocês pegam o livro dele, quando vocês pegarem o livro dele para leitura complementar, vocês lerão lá que ele aborda esse artigo 111 e ele diz assim, no direito civil, quem cala não consente. Deixem o ditado popular para os populares. Aqui, tecnicamente, vocês já sabem que o silêncio tem pouca utilidade como manifestação de vontade, que a reserva mental tem nenhuma utilidade como manifestação de vontade. Estou superando aqui com vocês os artigos 110 e 111, e eles estão linkados com o artigo 104, sim, explicando a situação de manifestação de vontade e de manifestação de vontade livre. Agora eu chego à análise do artigo 112. Também dizendo respeito à manifestação de vontade livre. O que o legislador reservou para a regra do 112 foi, nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Estamos entrando num terreno de interpretação. Os artigos 112, 113 e 114, eles vão ser mecanismos de interpretar. Quando a gente pega o negócio jurídico, e vejam que eu não estou falando lá da LINDB. Quando eu disse para vocês, olha, o artigo 5º da LINDB fala de interpretação das normas. Não, eu estou falando de interpretar cláusulas contratuais. O artigo 112 não fala de interpretar lei. O raciocínio jurídico interpretativo de lei é lá do artigo 5º da LINDB. Direito Civil 1, nós já vimos isso. Aqui, o legislador se debruçou para falar de negócio jurídico. O principal negócio jurídico é o contrato.
e estamos a falar de interpretação de cláusulas contratuais, portanto, de cláusulas apostas em pactos antinupciais de casamento. Porque quando a gente casa pelo regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, não precisa fazer nada, é só ir lá, organizar os proclamos e tu te enquadra no regramento legal da comunhão parcial de bens. Agora, quando os noivos optarem pela separação total, pelo regime de separação de bens, ou pelo regime de comunhão de bens, comunhão total de bens, é preciso fazer um ato complementar antes do casamento, que é feito por escritura pública na presença do tabelião de notas, e que lá vai se falar do regime de bens que os cônjuges querem adotar. E que esse regime de bens, por óbvio, não é o regime legal da comunhão parcial de bens. Dá um pouquinho mais de trabalho para casar por um regime que não é o da comunhão parcial. Tem que fazer esse ato aí, esse pacto pré-nupcial, escolhendo qual regime vai casar. Mas vejam que o legislador está deixando, sim, margem negocial no casamento, para que as partes escolham qual o regime, ou que até criem um regime ou especifiquem como que vão tratar cada parte do seu patrimônio. É possível, tem poder criativo ali, destinado às partes. Quando nós formos interpretar pactos antinupciais, também 112, 113, 114 do Código Civil. Professor, e testamento o senhor não falou. Testamento também, senhoras e senhores. Quando nós formos abrir um testamento para interpretar a última vontade do morto, sim, 112, 113, 114, como forma interpretativa de contrato de casamento nos pactos antinupciais e de testamentos. Então, o artigo 112, ele genericamente inaugura um pensar. Nós temos que buscar a vontade das partes, ainda que elas tenham se expressado por escrito de forma equivocada. Porque vamos combinar, né? Esse artigo está aqui, cientes os legisladores que são, de que a boa parte da população ou é analfabeta ou semi-analfabeta, que mal consegue escrever um nome. E, então, nós temos que sensibilizar. Nós temos que ser sensíveis como interpretadores do Código Civil, sensíveis no sentido de pensar. Olha, se o cara mal fez a quinta série no ensino fundamental, mal sabe escrever, e ele no escritório, no computador dele, fez um contrato e imprimiu e assinou com a outra parte, vamos tentar entender isso que ele escreveu aqui. Está contraditório, está omisso, está obscuro, mas vamos buscar o significado do que as partes queriam. Porque ainda bem que tem uma coisa escrita. O pior dos piores ainda é o negócio verbal. Ah, mas tem duas testemunhas, professor. Vocês acham que 4 anos depois a testemunha vai lembrar o que os caras negociaram? Óbvio que não. Então, que bom quando se tem uma prova contratual escrita e assinada pelas partes. Ainda que a escrita seja péssima. Bom, mas vocês que estão estudando direito aqui na URI, vocês sabem. Ou vocês têm que saber. Que quando forem ler contratos mal escritos, eu vou chamar assim, mal escritos,
que vocês devem, ao ler o contrato, fazer essa leitura. O que as partes queriam? E provavelmente quem escreveu ou uma das partes estará no escritório conversando com vocês. Olhe para ele, olhe para ela e pergunte: olha, a cláusula diz isso, que qual era? Tá nebuloso o negócio aqui. Tá complicado de entender. O que vocês queriam quando escreveram? Ah, doutora, eu queria tal coisa. Então, tenta esclarecer. Esclarecer o que as partes queriam. Muitas vezes podendo afastar a literalidade do que está escrito. Professor, mas nós vamos estar dando margem para arbítrio, para interpretar de forma diferente o que o contrato diz. Usem isso como mecanismo de solucionar conflitos. Porque é muito comum que, se vocês estão sendo procurados por esse contrato, que tenha um advogado em um lado, propondo uma interpretação conforme as partes queriam, e vai ter um advogado do outro lado, porque a conveniência do outro cliente e do outro advogado é diferente. Terá um outro advogado, provavelmente, dizendo: olha, doutora, ó, juíza, está escrito no contrato, não preciso interpretar. Então, vejam, nós temos posições jurídicas diferentes. E é comum que essas posições jurídicas diferentes existam. Mas lá, quando ao fim e ao cabo vocês se comportarem pensando que são os juízes da causa, ou as juízas da causa, vocês estarão tentando pensar o quê? Como juiz ou como juíza, eu preciso tentar ver o que realmente as partes queriam quando disseram isso. Ou pelo menos procurar apurar, analisar o que elas não queriam de modo nenhum. Porque pensem no seguinte: se nós vivemos em um período de dirigismo contratual cada vez maior, professor, não me lembro o que é dirigismo contratual. É o Estado produzir leis para regulamentar questões de direito privado, para regulamentar a vida das pessoas, a vida privada delas. O Código de Defesa do Consumidor é exemplo. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é exemplo. De um lado, o legislador entendia que havia alguém com supremacia econômica, o patrão, o fornecedor do produto. E daí, de outro lado, o legislador entende por bem fazer, através de dirigismo contratual, fazer lei dando supremacia jurídica para empregados na CLT, para consumidores no Código de Defesa do Consumidor. Vejam que em tempos de dirigismo contratual e mais em tempos de contratos de adesão, contratos que já vêm com as cláusulas prontas, que a gente vai negociar com um banco ou com uma grande empresa um determinado serviço, um cursinho no LFG, já te coloca um contrato com as cláusulas prontas que tu não tem margem negocial nenhuma. A tua única manifestação de vontade já é: eu quero contratar, ou não, achei muito caro, não vou contratar. Vejam que a restrição de manifestação de vontade já é imensa. Em época de dirigismo contratual, com muitas leis regulamentando contratos, em época de estandardização dos contratos, os pactos de adesão, os pactos, os contratos que já vêm com cláusulas prontas. Vejam que a manifestação de vontade já é limitadíssima por essas questões. E aí vocês imaginem que o carinha que tem a quinta série escreveu o contrato e vão ainda dizer assim: nós vamos aplicar o contrato na literalidade. O que está dito, vamos cumprir. Aí que o cara não manifestou vontade nenhuma.
Além de não saber escrever, escreveu o contrato tudo errado, nós vamos dizer, vamos cumprir o contrato errado como tu escreveu errado. Aí que o cara botou a vontade livre na lata do lixo de vez. Se com dirigismo contratual, com pacto de adesão, cláusulas prontas, a gente ainda vai dizer para o cara, vamos cumprir a literalidade do que está escrito, e não quero nem saber se tu pensou em fazer de outro modo, aí não tem vontade livre, não tem nem vontade, eu acho. E vou dizer mais a vocês, quem pensar assim, está pensando como Napoleão Bonaparte. Está pensando com a cabeça do Código Civil de 16. O artigo 112, ele celebra isso, pessoal. Buscar a intenção daquilo que as partes queriam. Ainda que a escrita do contrato esteja péssima. É isso que o artigo 112 representa. Ele sim vai afastar aquela ideia absoluta do pacta sunt servanda. Professor, o que é pacta sunt servanda? O contrato é lei entre as partes. Cumpram o contrato porque ele está rigorosamente bem feito, formalmente feito. A visão dos civilistas do século passado. Analisava requisitos ali do contrato, estava tudo perfeito. Tinha gente capaz, tinha objeto livre, lícito possível, tinha formalidades legais cumpridas, agora vão cumprir o contrato. Não tem mais o que decidir, não tem mais o que interpretar, vão cumprir o contrato. Essa era a visão lá, do século passado. Não pensem assim. Obviamente, pelo Código Civil de 2002 e por esse artigo aqui ao lado, o 112, há, obviamente, uma grande mitigação, uma grande redução dessa forma absoluta de pensar em cumprir o contrato como uma lei. Sim, nós temos a garantia de contratos serem leis entre as partes. Temos a segurança jurídica disso. Quando os contratos estão bem redigidos, pessoal, não há o que se falar. Contratos bem redigidos sequer precisam de interpretação. Mas as pessoas que escrevem os contratos, sejam os consultores jurídicos, sejam os tabeliães de notas nas escrituras públicas, as pessoas que escrevem esses contratos também falham. Ao pensar que estão escrevendo uma coisa e escrevem outra. Então, aquele absolutismo do século passado não existe mais. O artigo 112 é prova disso. Vamos sempre buscar o que as partes queriam. Que bom se os contratos, que bom seria se os contratos estivessem sempre bem redigidos, como aqueles que vocês vão redigir na vida profissional de vocês, como consultores jurídicos, ou na vida particular de vocês, como partes interessadas. Que bom seria se os contratos fossem sempre bem redigidos. Não precisaríamos nem interpretar, é só ler ali o que diz, a cláusula já transborda a interpretação. Não precisa nem pensar muito. Está tudo claríssimo no contrato. Que bom se fosse assim. Mas quando não é assim, quando a coisa não é tão clara, tem pontos omissos, tem pontos contraditórios, tem pontos obscuros que a gente não consegue ver qual é a intenção da parte. Quando houver essas omissões, contradições, obscuridades, não se esqueçam. Vamos tentar falar com as partes e vamos tentar apurar o que realmente elas queriam. Agora vamos combinar. Alguns vão advogar para o lado da parte que seria conveniente aplicar a literalidade do contrato. Bom, numa situação de litígio extremada, se o advogado ou a advogada está defendendo aquele
cidadão para o qual é conveniente a literalidade do que está escrito, nada impede de que numa peça jurídica, seja na petição inicial, seja na contestação, em que numa peça jurídica se sustente, olha, excelência, a literalidade do que está escrito, o contrato é muito claro a respeito. Aí a outra posição vai dizer, não, excelência, o contrato é omisso, obscuro no ponto que a gente está tratando, o 112 diz que a gente tem que tentar valorizar a intenção das partes. Então joga para o colo do juiz ou da juíza resolver o pepino. E tomara que vocês sejam juízes ou juízas e que resolvam esses pepinos. Tomara. O artigo 112, ele também brilha. Mas não mais que o artigo 113. O artigo 113, gurizada, ele brilha com caneta verde, amarela e azul e vermelha. Todas elas. Ele brilha com todas as cores que vocês puderem imaginar. Porque aqui está o conceito do sistema aberto pulsando na frente de vocês. O Código Civil de 16 não fazia isso. O Código de 2002 faz. E aqui eu vou fazer uma crítica depois. Mas o Código Civil de 2002, ele precisa ser aplaudido. O artigo 113, ele vai dizer claramente o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. O Código de Defesa do Consumidor também tem uma expressão igual a essa, boa-fé. E o Código do Consumidor é de 1990. Também tem boa-fé objetiva lá, nas questões de consumo. E mais, ele fala conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Bom, usos, vocês vão lembrar de costumes, vão lembrar que determinadas regiões têm costumes próprios daquela região, e vão lembrar que costumes numa determinada região, sim, eles podem ser fonte do direito. Eles podem, como costumes que são duradouros, provenientes de tempo, muito tempo de uso, eles podem sim servir para interpretar negócios jurídicos em cada local, em cada estado desse país. Mas não é o costume o mais importante. O mais importante que faz esse artigo 113 brilhar é quando ele usa o termo que os negócios devem ser interpretados conforme a boa-fé. Que boa-fé é essa, senhoras e senhores, que eu já falei com vocês em uma aula inteira sobre o sistema aberto, a cláusula geral e especialmente a cláusula geral da boa-fé. É a boa-fé objetiva. É a conduta esperada pelo outro negociante. A conduta que a gente espera que o outro vai ter com a gente. E essa conduta, ela é uma conduta séria, reta, honesta, ética, proba, informativa, que não quer se locupletar e enriquecer injustamente às custas do outro negociante, que não quer obter vantagem fora do comum, porque obter lucro é do negócio, mas obter vantagens obscuras não. Então, o artigo 113, ele brilha, e brilha desde 11 de janeiro de 2003. Ele não estava presente no Código de 16, e o Código de 16, ele era avesso, ele era contra a discussão de questões éticas. Se aplicava a norma por subsunção e se dava por ok.
Ah, cumpriu? Ok. Aqui não. Aqui se aplica a norma por subsunção, sim. Mas sempre com o olhar, com a valorização do princípio da boa-fé objetiva. O que a gente espera do outro negociante é uma conduta reta e leal. E se essa conduta reta e leal não vem, há a possibilidade, sim, de responsabilização. Professor, eu posso pedir anulação ou posso pedir perdas e danos, uma indenização? Pode pedir quaisquer das coisas, sustentando quebra de deveres anexos a um contrato, sustentando a malandragem, a malícia, a má-fé do outro negociante. Pode-se arquitetar um pedido de desfazimento do contrato por anulação, ou pode-se arquitetar um pedido de indenização para reparar o dano causado. O artigo 113, no seu caput, ele sempre existiu dentro do Código Civil de 2002. Sempre. Sempre existiu. Embora alguns ainda continuem com a visão napoleônica e com a visão do Código de 16. Estão perdendo a oportunidade de usar essa carta na manga. Qual carta na manga, professor? O artigo 113, que está aqui do lado, ó. Cartíssima na manga. Carta de ouro. E que muitos juízes abrem mão de usá-la. Eu vou falar de um exemplo, porque agora eu pesquisei muita jurisprudência para escolher algumas para os casos dos pareceres. Eu vou dar um exemplo de algumas que eu tive contato, o dissabor de ter o contato com os julgamentos. Quando o consumidor compra o bem por site na internet, paga o preço por boleto, por depósito bancário ou por fatura de cartão de crédito, e o comerciante não entrega o bem. Não entrega o bem e também não devolve o dinheiro. Qual foi a surpresa, professor? A surpresa nem foi tanto pela devolução do dinheiro, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê lá em um dos artigos a possibilidade de devolução ou de repetição do indébito em dobro. Devolver em dobro aquilo que não é devido. E eles dizem assim, olha, essa repetição em dobro, os juízes dizem, essa repetição em dobro, ela é para os casos em que há uma cobrança indevida. Nessa situação em que o cliente compra e não recebe o produto, não há propriamente uma cobrança indevida. Há um negócio que não se operacionalizou. Há um negócio que talvez não tenha o objeto. Então, a devolução ela precisa ser simples, na forma simples. Se o consumidor pagou 500 pelo produto e não recebeu o produto em casa, contatou a empresa, contratou o comerciante, só enrolação, semana que vem, depois da pandemia, a pandemia está me atrasando, começou com essa enrolação, devolução daquilo que ele recebeu, corrigido monetariamente. O consumidor pagou 500, não recebeu o produto, a sentença do juiz é devolva ao comerciante os 500 mais a atualização monetária. Professor, isso aí lhe deixou indignado? Não, isso não. Isso é justo. É o mínimo. O que me deixou indignado é que os juízes, nos juizados especiais e nas turmas recursais que analisam os recursos dos juizados especiais, os juízes estão perdendo a oportunidade de utilizar essa carta de ouro na manga, chamada boa-fé objetiva. Porque daí, no próximo item, os juízes se manifestam quanto ao pedido de dano moral. E eles dizem assim, é mero dissabor do cotidiano,
comprar uma coisa e não receber na sua casa. Não verifico, não vislumbro dano moral. Mas vem cá, vocês estão julgando com a cabeça do Código Civil de 16 ou com a cabeça do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil? Porque se estão julgando com a cabeça do Código Civil de 2002 e com o Código de Defesa do Consumidor, estão perdendo de usar uma carta de ouro para penalizar, sim, o comerciante. O comerciante que é um ordinário. Porque se não conseguiu entregar o produto, porque a matéria-prima, por causa da pandemia, não conseguiu entregar o produto, que devolva o dinheiro espontaneamente. Não, mas aí não devolve, a parte tem que recorrer ao juizado especial cível, que agora tem modalidade online, gurizada. Online. A gente provoca o poder judiciário do computador de casa aqui sem ter advogado. O juizado especial cível sem advogado, ele vai receber causas que cobrem, que discutam valores até 20 salários mínimos. É mais de 20 mil reais, gurizada. É 21 mil reais, mais ou menos. Quase, passa de 20 mil reais. O salário está 1.045, quase 21 mil reais. Sem advogado. Escreve lá o fato jurídico, o fato da vida, e faz o pedido para o juiz, mete os documentos e dispara ali, ó, enviar. E o juizado especial entra em contato, marca audiência, cita outra parte para se defender. Tudo online. Mas o que eu estou a criticar? Se nós temos um artigo que valoriza os deveres anexos ao contrato, não é a conduta esperada de um consumidor. Não é a conduta que um consumidor espera do comerciante com quem ele trata, que o comerciante receba o dinheiro da compra, não entregue o produto e também não se coce para devolver o dinheiro. Porque eles não se coçam para devolver o dinheiro. Não é conduta esperada, fere deveres anexos ao contrato. E sim, os juízes estão perdendo de aplicar essa pérola que é a boa-fé objetiva. De dizer sim, devolve o dinheiro que recebeu com correção monetária, mas os danos morais que eu vou fixar no dobro do valor. Então, se comprou por 500, tem mais 500 de dano moral, porque o senhor foi um canalha e ordinário. Vender por site na internet, não entregar e não se coçar para devolver o dinheiro. Fazer com que a parte consumidora venha aqui a este juizado cobrar. Gurizada, os tribunais estão perdendo de usar o artigo 113 e também lá o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que fala da boa-fé. Estão perdendo de usar, estão fazendo julgamentos singelos, aqueles mesmos julgamentos que eram feitos com base no Código de 16, por pura subsunção, sem discutir a riqueza da ética nas relações de consumo e nas relações negociais. Professor, mas e se daí vem a condenação em dano moral também? Será que a pessoa recebe? Bom, é possível, em direito civil, é possível que o devedor não tenha patrimônio para arcar com o pagamento. Então, uma coisa é discutir no processo e obter uma sentença ganhando a causa. Outra coisa é implementar
efetivamente o cumprimento da sentença que manda pagar. Essa vai ser uma dificuldade que vocês vão ter como lidadores do direito civil, do direito do trabalho, dos direitos que cobram crédito em si. Os cobradores de conta, gurizada, sempre vão ter essa dificuldade de ver um devedor e tentar cobrar desse devedor e, ao analisar o patrimônio do devedor, não encontrar nenhum bem para penhorar. Ou seja, encontraram só uma casa que está registrada no nome dele e que é usada para moradia. Não dá para penhorar. Aí faz o que com a sentença, professor? Bota numa moldura, pendura na parede e fica olhando para ela como enfeite. O lidador do direito civil tem que saber disso. Uma coisa é discutir o processo, ganhar o processo, sentença, acórdão, transitou em julgado, agora cumpre. Pois o agora cumpre é outra coisa. Nem sempre vai ser possível cumprir. Pessoal, aqui rapidamente, vou fechar a aula porque nós estamos chegando no limite. Falei do artigo 113 que sempre esteve ali. E agora eu só vou comentar o seguinte. A Lei 13.874, ela converteu uma medida provisória, ela é uma lei de conversão, ela converteu uma medida provisória do Bolsonaro em lei. Pois o Bolsonaro começou o governo em 19, já metendo o pitaco onde ele não tem que meter o pitaco, que é dentro do Código Civil. Já havia reformado lá no direito empresarial, já havia feito umas reformas lá não necessárias. Pois essas do parágrafo 1º e do parágrafo 2º também não são necessárias. Eu só vou afirmar aqui para vocês, eu me recuso de cobrar esse parágrafo 1º e esse parágrafo 2º do artigo 113. O artigo 113, caput, ele é suficiente. Ele fala por si, ele vale por todos os demais artigos do Código Civil, fixando o valor boa-fé para pairar, para regular todos os negócios jurídicos. O parágrafo 1º, vejam a leitura rápida, vai ser absolutamente desnecessário. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração. Não precisava, né? A doutrina amplamente já dizia isso, os juízes, quando usam da interpretação, utilizam-se disso, o comportamento posterior das partes. Quando a gente faz o contrato, está vigorando a cláusula geral da boa-fé? Sim. E quando a gente cumpre as prestações do contrato, por que não estariam vigorando os princípios ou as cláusulas gerais? É óbvio que está vigorando. Não precisava ter dito isso do inciso 1. Querem ver o inciso 2? Corresponder aos usos, aos costumes e às práticas do mercado. Ora, às vezes a pessoa está negociando a casa da vida dela. Não quer saber de mercado, esse mercado de consumo. Isso aqui é a cara do Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro. Falar em mercado. Os costumes e as práticas do mercado, como se os usos e os costumes já não pudessem ser usados, como está lá no caput do artigo 113. Devem ser interpretados conforme os usos do lugar de sua celebração. Faça-me o favor, né? Inciso 3. Corresponder à boa-fé. Caput brilha. Conforme a boa-fé objetiva. Aí o cara lá embaixo vem, por medida provisória, se meter onde ele não é chamado, corresponder à boa-fé. Além dele se meter por medida provisória onde não é chamado, o Congresso Nacional ainda converte essa porcaria em lei. Aí, pessoal, no inciso 4, for mais benéfico para a parte que não redigiu. Estamos cansados de aplicar o sistema do consumidor e aplicar aquele sistema para o universo contratual, no sentido de que quem apresenta o pacto de
adesão, o contrato com as cláusulas prontas, provavelmente terá aquele contrato interpretado contra ele. Se eu redigir as cláusulas sozinho, é provável que eu vá ter, sim, contra mim, uma eventual interpretação do contrato. Não precisava ter dito também. Inciso 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Pô, eu acabei de me debruçar falando do 112, que falava da intenção das partes, que é para desvalorizar a linguagem literal. Não precisava. E querem ver o parágrafo 2º? Também não necessário? As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação. Como se os contratos não deixassem margem negocial para as partes. É óbvio que as partes podem escrever cláusulas sobre como vão interpretar determinada situação. É óbvio que as partes têm esse poder de regulamentar seus próprios interesses. Poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos. Vem cá, em que mundo o presidente da República vive para fazer isso por medida provisória? Ou ele não conhece que a nossa população é analfabeta ou semi... A população não consegue escrever o contrato com as suas regras básicas. Aí a população vai cumprir o parágrafo 2º, que diz ali, livremente pactuar regras de interpretação e de preenchimento de lacunas. Da onde isso, pessoal? É óbvio que vai caber a interpretação para os operadores do direito. É óbvio que pessoas inteligentes e com cultura jurídica também vão errar, eventualmente, numa redação. Queriam escrever uma coisa e acabaram dizendo um pouquinho diferente outra. A interpretação sempre vai ficar para o mundo dos operadores do direito. Bom, mas eles resolveram interferir aqui. Eu me recuso a cobrar parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 113. Para concursos, se caírem, vocês leiam eles. Saibam do parágrafo 1º e saibam do parágrafo 2º. Para o professor Tiago, o artigo 113, ele brilha sozinho, por ele só, e a luz que ele produz pega, atinge não todo o Código Civil, como também as demais disciplinas correlatas, como consumidor, como o direito do trabalho, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Locações. Esse artigo no caput, ele brilha por si. E eu me recuso a cobrar de vocês o que o Bolsonaro escreveu nos parágrafos 1º e nos parágrafos 2º. Um governo que não tem noção institucional. O cara que exerce um poder de veto, gurizada. Poder de veto é exercício de um grande poder dado pela Constituição. Nós não conseguimos vetar nada que vem do Congresso Nacional, a população não consegue. Mas o presidente da República exerce poder, um grande poder. E uma parcelinha desse poder é poder vetar. É conseguir vetar lei que vem do Congresso Nacional. Para dizer, olha, deputados e senadores, tomem juízo aí. Eu estou vetando porque essa matéria aqui vai arruinar o Brasil. Aí o cara não tem a mínima, o mínimo compromisso institucional. Ele veta uma matéria, que é a do perdão das dívidas das igrejas. Eu não estou entrando no mérito. Ele veta uma matéria e vai se pronunciar publicamente que ele vetou porque era obrigado a vetar, mas que os deputados e senadores que derrubem o veto dele. Mas a posição dele deve ser institucional.
Se ele vetou por razão jurídica e por razão orçamentária constitucional, ele tem que sustentar o veto que fez. Publicamente ele tem que dizer, não pode passar isso, é um descalabro. Não, mas o cara veta por orientação da equipe econômica, porque eu posso sofrer uma responsabilidade, e na rede social, em vez dele sustentar o veto, ele sustenta que os deputados e senadores deveriam derrubar o veto dele e que deveriam, se ele fosse deputado, ele votaria pela derrubada do veto. Mas isso é de uma canalice sem tamanho. É como se um promotor de justiça fosse para o processo pedir para absolver os réus, porque ele entende que o direito penal está equivocado. A posição institucional de um promotor de justiça é pedir a condenação, amparado em provas, por óbvio, mas é pedir a condenação. Assim como o presidente da República exerce poder e tem poder de veto, e uma vez vetado, ele defenda o veto com unhas e dentes pelo bem do Brasil. É uma canalice, um despreparado inteiro, dos pés aos fios do cabelo, desqualificado. E aí vem se meter no Código Civil por medida provisória. Gurizada, finalizando a nossa aula, o 114, ó. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritamente. O 112 falava na intenção das partes. O 114 já pede para restringir. Se lá no 112 a gente tinha uma abertura sistemática, podendo buscar informações que estão fora do contrato, aqui, quando eu falo de negócio jurídico benéfico, eu estou falando na doação, uma parte só se desfaz de patrimônio e a outra enriquece. Estou falando de fiança, uma parte só pode ser beneficiar do fiador se não pagar a conta, o fiador só tem decréscimo patrimonial. Esses são contratos benéficos, assim como a renúncia. O que é uma renúncia de crédito? Eu, como credor, estou a renunciar a receber um crédito. Estou, na verdade, então, perdoando aquela dívida que o meu devedor tinha comigo. Vejam que esses negócios, sejam doações e fianças, sejam uma renúncia de crédito, pelo artigo 114, devem sofrer uma interpretação bem restritiva. Não vamos aqui tentar buscar a real intenção das partes. Não vamos aqui interpretar o contrato de locação que tem uma cláusula de fiança, dizendo, olha, o contrato foi prorrogado, pela prorrogação contratual subiu o preço do aluguel, pela prorrogação contratual também está envolvido o puxadinho que tinha nos fundos da casa, e subiu o aluguel. Então, vamos interpretar que o fiador que assinou o contrato originariamente, ele também é fiador dos novos valores e é fiador do puxadinho. Não. Interpretação restrita, gurizada, bem estreita. O fiador assinou como fiador no contrato originário e é lá, naqueles termos, que ele vai responder pela fiança, caso o devedor principal não pague o aluguel. Se os credores quiserem se resguardar quando fizerem um aditivo ou fizerem uma reforma no contrato, um melhoramento no contrato para ampliar valores e para ampliar o imóvel, que o fiador seja chamado de novo para assinar. Porque não há como fazer uma interpretação extensiva. De dizer, olha, o fiador já assinou o primeiro contrato, então todos os contratos que se seguirem depois, ele vai ser fiador também. Não, não vai. Restritamente vamos interpretar que o fiador é fiador conforme o primeiro contrato. Todos os aditivos posteriores, o fiador deve ser chamado de novo para assinar como fiador. Se não, interpretação restritiva e o fiador não vai responder
por mais do que ele já havia assinado no primeiro contrato. Com essa ideia de interpretação restritiva do artigo 14, eu vou finalizando a nossa aula de hoje, agradecendo vocês pela paciência de terem ouvido o professor, e eu vou ficar à disposição de vocês para nós discutirmos alguma coisa relacionada ao parecer jurídico. Vamos parar a apresentação.